Você já passou pela experiência de receber um treinamento na área de automação predial, de às vezes 2 ou até 3 dias dedicados a olhar só aquele sistema e no final você perceber que não consegue operar o sistema e no máximo que você se lembra é de como fazer o login dele? Pois é, isso é muito comum e as pessoas ainda olham para aquela automação e só veem uma coisa, uma caixa preta, e acabam tendo medo de operar aquilo. Por quê? Porque normalmente um sistema de automação ele dá comandos em sistemas muito caros, como uma central de água gelada que pode custar milhões. Então um comando mal dado ou mal feito, você interfere e pode sim causar até algum problema mais sério. Pois é, eu acompanhei muitos desses treinamentos e eu via que isso se repetia. Horas e horas gastas treinando equipes, fazendo logins e mostrando como é que se configurava um calendário horário que seja. E nem isso era absorvido, nem como fazer um calendário horário, uma programação de uma iluminação era absorvida. E eu passei por uma experiência muito interessante no período que eu morei em São Paulo. Eu era consultor de uma obra muito importante na cidade de Jundiaí. E lá estava, então, no final da obra, quando a empresa integradora do sistema foi dar o treinamento para a equipe que iria operar aquele empreendimento. E eu, como consultor, como agente comissionador, acompanhei todo esse processo. E fomos lá, 2, 3 dias de treinamento, muita falação, e eu só via no rosto daqueles colaboradores que iriam operar o sistema uma grande interrogação, e isso se refletia que a gente sequer ouviu perguntas. Eu digo a gente porque eu, o cliente e as pessoas que estavam acompanhando. E quando não existem perguntas é porque provavelmente a pessoa que está aprendendo não está entendendo nada. Ou então ela já é um expert, que não era o caso ali. Bom, terminado o treinamento, eu propus ao meu cliente, meu contratante, que eu fizesse uma tentativa, que eu usasse algumas horas daquele meu contrato de comissionamento para fazer um treinamento com uma metodologia diferente, com um olhar diferente do sistema. E por que eu propus isso? Porque eu sei que é muito difícil você conseguir entender um sistema que controla outros sistemas, sendo que você não sabe como funciona o sistema final. Então, como que eu fiz esse treinamento? Eu passei um dia inteiro com essa equipe somente explicando o sistema de ar-condicionado, a central de água gelada, o que era uma bomba primária, o que era uma bomba secundária, quais eram os tipos de sensores e atuadores comuns de uma CAG, explicando como que deveria funcionar uma CAG e de forma lógica, chamando eles para entender como que cada elemento daquele sistema deveria funcionar. Na sequência, como era algo presencial, eu consegui inclusive ir na central de água gelada e fazer como se fosse um ditado com eles, do tipo, qual que é essa bomba aqui? Essa bomba é primária, secundária, é de condensação? E isso foi então ficando registrado, gravado na consciência deles, o funcionamento, como que aquele sistema deve funcionar. Na sequência, eu falei sobre o sistema elétrico, como que o sistema elétrico estava composto naquele empreendimento, o tipo de entrada de energia, o sistema de medição e tarifação, entramos no circuito de iluminação, explicando até como que a automação conseguia fazer um acionamento de um circuito de iluminação. E mais uma vez íamos a campo para ver fisicamente como que aquilo estava estruturado. Depois, chegamos na parte hidráulica. Eu expliquei tanto as lógicas de funcionamento de um sistema de água potável, pluvial, servida, água quente, reuso, enfim.
e fomos a campo. Isso tudo foi no primeiro dia. E, naturalmente, eu tive que dar algumas resumidas, porque meu tempo também era curto. No segundo dia, eu finalmente entrei no sistema de automação. E aí eu fui dando detalhe a detalhe como o sistema era estruturado e como ele interagia em cada um desses sistemas complementares, do nosso ponto de vista. E explicando como que fazia eletricamente, às vezes, desenhava os esquemas e a gente ia sempre a campo, olhar o quadro de automação, olhar o quadro elétrico, ver a fiação, ver um relé, ver a contatora, uma chave local remoto, os sensores, os atuadores. A gente abria para eles perderem esse medo da parte física. E então, finalmente, a gente entrou na parte lógica do sistema. E aí eu mostrei de forma sucinta como que aquilo estava funcionando em termos lógicos. E eu não entrei, vamos dizer assim, na parte de programação, porque não era o caso, e também era um sistema que eu não tinha um domínio, era um sistema de um fabricante renomeado, mas que eu não tinha um domínio específico, né, de entrar e mostrar as configurações internas. Mas isso eles já tinham recebido em forma de treinamento e apostila. E naquele momento eu percebi que todos eles tiveram o mesmo feedback para mim, o mesmo retorno. Todos eles falaram que agora sim eles iriam conseguir começar a operar o sistema. E é natural que nos dias que se seguiram, eles vieram com muitas dúvidas que eu respondia por telefone, que é natural. E aí, só nesse momento que as dúvidas foram aparecendo, a hora que eles estavam na prática, aplicando aquilo que foi dado para que eles conseguissem operar de imediato. Enfim, eu fiquei com esse modelo de treinamento na cabeça. E nessa jornada em São Paulo, eu tentei, na verdade, estruturar um curso presencial lá em São Paulo, porque na época era a forma como se ministravam os cursos. E eu esbarrei num problema que eu observava nos profissionais que trabalham nessa área em todo o Brasil, que é o esquema de plantão, às vezes, a rotina puxada de trabalho, a necessidade de fazer uma hora extra nas obras ou numa manutenção. E eu percebi que um curso presencial talvez não fosse ser muito adequado à rotina desses colaboradores. E, finalmente, né, na era digital, com essa possibilidade hoje, eu consegui bolar, então, essa estratégia e colocar para você de uma forma que seja fácil de você consumir o conteúdo e adequado à sua rotina, ao seu esquema de plantão, ou esse esquema de trabalho, encaixando até nas suas horas de lazer. Mas se mesmo assim você me disser que não tem tempo para fazer um curso desse, aí eu te pergunto, o que você acha que esse curso pode trazer na sua carreira? Você acha que você pode pegar um cargo acima a partir do momento em que você mostra conhecimento abrangente em todo o sistema, em todas as áreas? Você acha que isso não será valorizado na sua empresa? E o que você ganha conquistando um cargo acima do seu? Será que um horário mais flexível de trabalho, ou um carro, ou naturalmente um salário melhor? Ou um acesso, às vezes, a gerentes, aos engenheiros da empresa, eu não sei. Cada empresa tem a sua dinâmica. Mas eu te digo, o profissional que tem um conhecimento abrangente, ele se destaca onde quer que esteja. Mas, Guilherme, e o preço desse curso? É muito caro. Será que é muito caro? Quanto que custaria uma mensalidade de uma faculdade de engenharia à noite? Será que esse curso vai ser tão caro assim? Eu acho que não. Mas, Guilherme, não é muito melhor fazer um curso de engenharia para ter o título de engenheiro e conseguir, então, um cargo de engenheiro na empresa? Eu vou contar uma história para você.
Eu acompanhei de perto um caso muito interessante de um profissional que dedicou muito tempo e muito dinheiro e muita saúde emocional, porque ele tinha uma família com 2 filhos pequenos, para fazer um curso de engenharia à noite. Você sabe que um curso de engenharia demanda tempo para estudo, para trabalhos, além de ser muitas vezes presencial. E esse profissional dedicou toda a sua energia nesse curso, ficou trabalhando bem cansado durante esses 5 anos, porque você sair de uma faculdade 11, 11 e meia para chegar em casa, para às vezes comer, tomar banho e dormir, no dia seguinte já acordar de novo para ir trabalhar, é uma rotina que cansa e dependendo do nível de cansaço você acaba perdendo o rendimento. E esse profissional continuou nesse processo e finalmente conseguiu se formar. Em 5 anos ele se formou no curso de engenharia e foi uma alegria, tanto para ele como para a equipe que estava acompanhando esse processo. E aí eu te pergunto, você acha que ele conseguiu o tão esperado cargo de engenheiro? Não conseguiu. E você sabe por quê? Porque engenheiro custa caro. O CREA, ele exige que o engenheiro receba em torno de 8,5 salários mínimos. Essa, pelo menos, é a minha última atualização. E poucas empresas estão dispostas ou conseguem pagar isso. E mais um ponto, as empresas que vão pagar esse salário para um profissional, normalmente eles fazem testes com o estagiário. Mas esse profissional não conseguia sair do cargo de técnico para fazer um estágio na engenharia, porque ele tinha contas a pagar, ele tinha uma família a sustentar. Então ele fez um curso onde ele não conseguiu se dedicar muito em termos de trabalhos e estudos pela rotina que ele tinha de trabalho e não conseguiu fazer o passo a passo. Ah, Guilherme, então você está falando que o curso de engenharia não serve para nada? Não estou falando isso. Eu estou falando que o curso de engenharia tem um momento certo de ser feito. É muito mais útil cursos que vão te dar elementos, ferramentas que você pode aplicar e vão ser rapidamente percebidas ou pelo cliente ou pelo seu chefe ou a equipe que você trabalha. E eu dou outro exemplo. Esse exemplo aconteceu comigo. Quando eu estava ali me formando na faculdade, o meu pai chegou e disse: Guilherme, o filho do meu amigo, que já sabia programar, ele fez um curso de um negócio aí que chama Java. E na época o Java estava começando, estava explodindo, até hoje está, né? E ele fez esse curso e ele está ganhando 15 mil reais. Gente, 15 mil reais, isso foi lá em 2004. 15 mil reais é muito dinheiro e naquela época era mais ainda. E meu pai falou assim, filho, faça esse curso, por que você não vai aprender a programar? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu já estava trabalhando no estágio, estava envolvido e eu já tinha também percebido que eu não era muito dessa programação pesada de Java, de C++, enfim. Mas fiquei com aquilo. Então, o que essa situação me trouxe? Qual foi a percepção que isso trouxe? Que esse filho do amigo do meu pai não tinha uma faculdade, mas ele tinha um curso e que o mercado tinha uma carência daquele conhecimento. E na hora que ele demonstrou essa habilidade, essa capacidade, o mercado rapidamente absorveu. Então, pense bem se o momento de agora, da sua carreira, da sua situação de vida, é propício para um curso de engenharia. Porque um curso de engenharia ele vai te dar um título e não uma experiência. E no mercado de engenharia, a experiência conta muito mais do que um título. Lá em São Paulo,
eu acompanhei uma grande obra de uma construtora que estava fazendo o primeiro bairro verde, que ele tinha o título LEED Neighborhood, certificação ambiental. E eram 14 glebas, era uma obra gigantesca. E eu lembro direitinho que o mestre de obra ganhava mais que o engenheiro. E esse era o comentário ali que eu ouvia no canteiro de obras. E por que isso? Porque o mestre de obra tinha o conhecimento prático, o conhecimento do dia a dia. Então isso era muito valorizado naquele padrão de empreendimento, que era um empreendimento AAA, que eles chamam, né? AAA, de alto luxo, de alto padrão, e que se necessitava de um acabamento muito refinado. Não tinha margem para erros. Então eles procuravam não um engenheiro com pós-graduação para tocar aquilo, não. Profissionais que tinham habilidade, experiência e vivência de campo. E conhecimento, naturalmente, do todo. Então, essa reflexão. O curso de engenharia é importante? Sim, mas muitas vezes você pode resolver um problema da sua vida, conseguir um cargo acima com um curso, às vezes, profissionalizante ou um curso técnico ou uma especialização que vai te dar elementos práticos para serem aplicados imediatamente. Essa questão de aprender o sistema a ser controlado antes de efetivamente controlá-lo, eu tive uma experiência quando trabalhei numa multinacional que foi um pouco dura para mim. Porque eu era já um especialista em sistema de automação, mas eu não sabia muito sobre o sistema de ar-condicionado. Eu tinha uma impressão parcial. E numa obra que eu fiz em Maceió, foi o primeiro sistema de ar-condicionado que era fan coil mais caixa VAV. E eu vou falar muito sobre esse sistema em outros vídeos mais para frente. E esse tipo de sistema ele tem uma configuração diferente quando você tem só um fan coil insuflando ar para grelhas fixas. Quando você tem caixas VAVs regulando a vazão de ar para os ambientes, você tem uma forma diferente de fazer toda essa configuração do sistema pela automação. E eu não tinha me dado conta disso, não tinha recebido nenhum treinamento e fui fazer a configuração e fiz a configuração como um sistema convencional. E naturalmente a obra foi entregue e depois que tudo foi finalizado, o cliente percebeu isso porque começou a ter alguns problemas de conforto térmico e a gente teve que voltar lá para refazer o serviço. E isso foi em decorrência justamente dessa falta de percepção de que eu preciso entender muito bem o sistema a ser controlado antes de dar qualquer passo em tentar controlá-lo. E durante esse processo todo, eu treinei muita gente, sabe? Eu sempre estive treinando colaboradores, às vezes estagiários, às vezes engenheiros, às vezes técnicos, que trabalhavam comigo em todas as empresas que eu passei. E eu acompanhei alguns casos interessantes de crescimento. E o mais recente que eu vivenciei foram 2 colaboradores que trabalhavam comigo na minha empresa. Eles já entendiam sobre sistema de automação, ainda não eram experts, mas eles já tinham um conhecimento adequado para fazer uma implantação. Mas eles não entendiam sobre o sistema de ar-condicionado. E nós entramos aqui numa obra de um hospital. A empresa de automação que estava instalando o sistema nos contratou para dar um suporte nesse comissionamento. Então, um desses colaboradores já foi absorvido por essa empresa, mas só que ainda estava sobre a minha gestão, vamos dizer assim. Eu estava acompanhando o desempenho dele. E eles começaram a trabalhar, eu estava dando suporte e rapidamente eu percebi
que eles tinham uma dúvida sobre como aquele sistema de ar-condicionado deveria funcionar, aquela quantidade absurda de sensores, de atuadores e monitoramentos, e eles estavam com essa falha. E eu, percebendo isso, peguei um dia e a gente passou uma tarde toda explicando simplesmente como que funciona um sistema de ar-condicionado. A gente abriu sensor a sensor, pegamos os manuais, pegamos as orientações e vimos onde cada um deveria entrar e como que eles iriam interagir um com o outro. E bastou esse tipo de conhecimento para 2 colaboradores, 2 profissionais que já sabiam de automação, para que eles simplesmente deslanchassem. A conclusão foi que após essa obra, eles ficaram tão acima da média dos colaboradores que um deles foi contratado para trabalhar numa multinacional e o outro também foi numa empresa local, ou seja, os 2 não estão mais comigo. Mas eu fico muito feliz de ver essa evolução desses 2 colaboradores e simplesmente aplicando essa técnica, essa metodologia que é de você ter um conhecimento abrangente das coisas que a gente vai controlar, que a gente vai fazer. Quando eu trabalhei numa multinacional, todos os profissionais lá tinham uma cultura que era de não disseminar o conhecimento. Então todos que entravam lá era como um campo de batalha. A informação que eu recebia eu não passava para ninguém, e nem para aqueles colaboradores que trabalhavam comigo. E eu nunca tive essa postura. Eu sempre entendi que a gente deve ter uma postura de abundância com tudo que a gente faz. E por que a gente deve fazer isso? Porque a melhor maneira de você mostrar que você está trabalhando, que você está vestindo a camisa da empresa, é você fazer tudo com foco no seu currículo. Porque tudo que você fizer para a sua empresa, para a equipe que você trabalha, isso vai refletir no seu nome profissional, na sua carreira e no seu currículo. Então, eu desde dessa primeira experiência, eu já destoei da equipe dessa empresa que eu trabalhava, justamente por eu passar tudo que eu aprendia. Tá certo que eu entrei lá meio verde, eu não sabia muitas coisas, aprendi da pior maneira, com o método cogumelo, eles me jogavam na obra, Guilherme, se vira, faça o que você tenha que fazer, mas me entregue essa obra pronta. E tudo que eu fui aprendendo, eu sempre ia treinando, eu sempre ia passando para toda a equipe. E essa postura de abundância, além de ser gratificante para todo mundo, porque eu vi crescimentos muito interessantes, isso, muito pelo contrário, não ameaçou o meu cargo. Porque uma vez que eu treino, que eu transmito todo o conhecimento que eu tenho, eu ganho confiança, eu ganho colaboração de todos aqueles que estão comigo. E eu tenho grandes amigos nessas empresas que eu trabalhei até hoje, justamente por essa postura de disseminar o conhecimento e fazer o que fosse possível para ajudar em todos os processos. E quem ganha, gente, é a empresa, é você, é todo mundo que consegue ter esse trabalho bem feito, sem retrabalho, que é uma coisa que dá muito estresse. E a importância de você estar em constante capacitação é justamente você estar o mais preparado possível para quando uma oportunidade aparecer. É como se você, mesmo sem saber direito o que vai acontecer, que horas que aquele bonde vai passar, você está a todo momento se preparando, colocando tênis, olhando, se preparando para correr e subir nesse bonde. O que eu observo bastante
é que as pessoas normalmente elas esperam um bonde passar para então se preparar. Então, imagina a situação, você está na sua empresa e surge a oportunidade, a vaga acima da sua. Mas quando você pensa em se candidatar, ele fala, então, mas você tem que ter essas habilidades aqui, essa. E aí você fala, nossa, eu não tenho. E aí você começa a se mexer para fazer os cursos ou então buscar as experiências para isso. Mas só que o bonde já passou. E quando você se prepara, você não sabe quando que aquela oportunidade vai aparecer novamente na sua vida. Então é muito interessante a gente ter essa postura de constante conhecimento. Você está constantemente buscando elementos que vão traduzir em uma melhor percepção na sua empresa e pelo seu cliente.